Olá, sejam bem-vindos à semana 4 da disciplina de Língua Portuguesa 3. Eu sou o professor Luizano Mendes de Souza e na aula de hoje vamos falar sobre ambiguidade e vagueza. Eu tenho quase certeza que vocês já devem ter ouvido falar desses termos em algum momento na vida escolar ou mesmo na vida de uma maneira geral, né? Porque nós temos uma intuição bastante forte sobre os significados das palavras e o fato de que às vezes as palavras podem designar mais de uma entidade no mundo ou mais de um conceito, às vezes causa uma certa estranheza nas pessoas, como se isso fosse algo anormal, né? Ou algo curioso. Claro, não deixa de ser curioso, mas o fato é que não existe língua humana em que tenhamos uma correspondência de um para um entre a linguagem e os significados, né? E então é um fato corriqueiro a existência de um símbolo linguístico que pode estar associado a mais de um significado simultaneamente. Por outro lado, a vagueza, como veremos, é essa propriedade de percebermos que algumas palavras têm limites imprecisos. Como assim, professor? Olha, a vagueza pode ser caracterizada de uma maneira geral como essa percepção que a gente tem de que uma mesma palavra pode se aplicar a certos conceitos ou objetos que não são exatamente os mesmos, né, em diferentes situações ou em diferentes manifestações daquele mesmo objeto, né? Pensa, por exemplo, na multiplicidade de, uh, de árvores que temos na natureza, né? Veja, uma palmeira é uma árvore um tanto diferente de um ipê, né? Se olharmos bem, o tipo de folha, questão de altura, flores, frutos, mas mesmo assim a gente olha para esses objetos lá no mundo, né, na, na natureza e os chama de árvore. São simples manifestações de árvore, embora talvez um biólogo ou algum naturalista possa olhar para esses objetos ou para esses exemplares da fauna e dizer não, são coisas diferentes, embora você encontre ali um tronco, folhas, algum tipo de fruto, raízes, enfim, características em comum que façam com que possamos olhar para esses objetos e dizer, opa, aqui eu tenho uma árvore e aqui também eu tenho uma árvore. Ou eu dei um outro exemplo aqui, né? Cão ou cachorro, né? Se a gente olha para a multiplicidade de espécies que temos no mundo, né? Embora nem todas sejam naturais, né? Porque, enfim, ao longo da história os homens foram domesticando e cruzando diferentes variedades de cães, né? Desde o primeiro lobo lá que se aproximou da primeira tribo de humanos e ficou amigo deles, e assim, né? O tempo foi passando. Hoje temos todas essas variedades de cães, em tese, são descendentes desses primeiros lobos que acabaram sendo domesticados. Mas eles são muito diferentes entre si, né? Eu coloquei aqui acho que é um pug, né? Compara um pug com um pincher, embora latam, sejam carinhosos, gostem de carne, gostam de brincar, etc e tal, são criaturas bem esquisitinhas, né? Nesse sentido de que o que eles têm em comum, né? Além das quatro patas, de latirem,
etc., né? Senão, se olhar eles assim, opa, você não imaginaria que são exatamente a mesma espécie, né? No sentido de que são cães, né? Mesmo que, sei lá, você não precise necessariamente saber que se eu cruzar um pincher com um pug, se é que isso é possível, talvez seja, teoricamente, vai nascer um cãozinho ali, né? Mas veja, o ponto é esse, né? Embora seja o meu ponto principal é esse, independentemente do que a gente saiba, né? Enquanto conhecimento sobre como os cães se reproduzem, o fato é que a gente olha para um pincher e chama isso de cão, olha para um pug e chama isso de cão, e olha para um pastor alemão e é um cão, ok? Então, a gente vê, né, propriedades em comum nessas entidades. Claro, veja que coisas mais abstratas, como amor, fé, liberdade, democracia, se escrevem tratados tentando definir o que são esses conceitos abstratos, tá? Então, eles também são mais difíceis de definir, justamente porque pega amor, né? O que é o amor? Você não vê lá no mundo o amor em si mesmo, você vê manifestações, né? A fé é a mesma coisa. O que é a fé? Você vê manifestações de fé, né? Ou exemplares de fé, como liberdade ou democracia, que são palavras que estão aí na boca da sociedade, dos políticos, e muitas vezes as pessoas não as utilizam tendo em mente as mesmas coisas, tá? Ok? Veja, você pode pensar mesmo assim que, bom, o contexto ali vai decidir, né? O que é liberdade, o que é fé, o que é democracia, etc. e tal, ou cão, né? Pensa agora em termos de palavras que apresentam múltiplos significados. Um desafio para quem escreve, né, lida com computação e produção de tradutores automáticos é fazer com que o computador seja capaz de identificar o sentido adequado da palavra, né? A gente faz isso naturalmente, olhando ali para o contexto, etc. e tal, vendo qual é o sentido relevante, a gente faz isso naturalmente. Mas por que é tão difícil ensinar um computador a fazer isso, né? Pensar, fiquem com isso em mente. E a gente faz facilmente, mas, ou seja, então não é tão simples assim representar formalmente que capacidade é essa que a gente tem de buscar o sentido de uma palavra quando uma palavra com vários sentidos se apresenta para a gente. Tá? Vejamos aí o exemplo que a Márcia Cansado traz no livro dela, né? Sobre o verbo quebrar. O que significa quebrar? Veja que a gente tem diferentes usos aqui em do verbo quebrar. Em um A, Paulo quebrou o vaso com um martelo. Em um B, Paulo quebrou o vaso com um empurrão que levou. Deixa eu pôr o microfone aqui mais pertinho. Um C, Paulo quebrou a sua promessa. Paulo quebrou a cabeça no acidente. Temos um D. Em seguida, um E, Paulo quebrou a cabeça com aquele problema. E um F, Paulo quebrou a cara. E por fim, Paulo quebrou a empresa, é o exemplo 1G. Vejamos agora com cuidado cada um deles. Paulo quebrou o vaso. O que significa quebrar um vaso? A nossa interpretação é que o Paulo fez alguma coisa que causou a mudança de estado no vaso. Antes ele estava inteiro, agora não está mais, né? Agora, veja um B. Paulo quebrou o vaso com um empurrão que levou. Opa, agora temos a mesma impressão de que Paulo fez alguma coisa, mas não fez intencionalmente. Ou seja, ele foi a força causadora que desencadeou a quebra do vaso, embora ele não tenha feito isso com
com intenção, como podemos inferir aqui de um A, né? Paulo quebrou o vaso com um martelo, nós supomos que o Paulo tinha a intenção de quebrar o vaso. Em um B, Paulo quebrou o vaso com um empurrão, podemos supor que ele não fez isso com a intenção de quebrar o vaso. Agora vejam um C, Paulo quebrou a sua promessa. Opa, veja, agora mudou o objeto do quebrar. O que foi quebrado é uma promessa. O que é uma promessa? É algo abstrato, ok? É uma espécie de compromisso entre quem assume a promessa e com quem se promete alguma coisa. Então, a quebra de uma promessa, embora seja um tipo de ação também, não necessariamente pode ter agência ali. Ele pode ter quebrado a promessa sem querer, por algum motivo qualquer, ele não pôde cumprir o que tinha prometido, tá? Agora olha para um D. Paulo quebrou a cabeça no acidente. Trágico, não? Uma situação trágica, mas aqui, veja, ele não fez a quebra. Ele sofreu a quebra da cabeça. Ou seja, a cabeça é a dele, por algum tipo de inferência, né? Poderia não necessariamente ser a dele, né? Paulo quebrou a cabeça no acidente, mas era a cabeça, né, de outra pessoa, não a dele mesmo. Então, veja, aqui ele foi o paciente. Ele sofreu o efeito do acidente. Agora, olha um E. Paulo quebrou a cabeça com aquele problema. Opa! Veja que agora eu tenho uma outra interpretação. O que significa quebrar a cabeça com um problema? Digamos que seja alguma coisa como gastar muito tempo em cima daquele problema, se demorar pensando nele por uma quantidade relativa de tempo, né? Quando a gente quebra a cabeça com alguma coisa, você está ali gastando tempo e energia para resolver alguma situação. Então, veja, quebrar a cabeça aqui tem um sentido quase idiomático, ok? Não significa literalmente quebrar a cabeça, mas significa figurativamente. Como aqui em um F, quebrar a cara. Paulo quebrou a cara. O que significa quebrar a cara? É uma metáfora também, né, forte. Quebrar a cara, né? É se dar mal, né? Esse significado todo mundo tem. Mas o que há de figurado em quebrar a cara e com a pessoa se dar mal? Talvez se dar mal seja algo talvez tão ruim que a pessoa, né, sinta que se machucou a face de alguma forma, né? É uma coisa estranha, né? É uma metáfora estranha, eu acho. Forte, né? Se pensar bem, quebrar, cara. E quebrar a empresa, ó, veja, uma empresa é uma entidade concreta, digamos assim, né? Um negócio, uma empresa. E como a gente quebra uma empresa, né? Veja que aqui quebrar tem um outro sentido, né? Sentido de, opa, perdeu a sua integridade de alguma forma, ela não deixou de funcionar apropriadamente, tanto que daí ela sai do negócio. Então veja, isso é um verbo, né? O verbo quebrar. Agora reparem como a gente no cotidiano, muitos verbos que nós usamos com uma certa regularidade, como ter, o dar, tem muitos significados. Muitos, tá? Reparem em quantos significados essas pequenas palavrinhas, como ter e o dar, podem apresentar. Bom, essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, vamos começar falando um pouco da diferença entre ambiguidade e vagueza, e na segunda parte, nós falaremos de alguns tipos de ambiguidade.
tá? Então, comecemos com a diferença entre ambiguidade e vagueza. Ambiguidade, então, são os vários sentidos, não necessariamente interrelacionados, que uma palavra pode apresentar. Normalmente, o contexto vai nos ajudar a selecionar o sentido adequado, tá? O que ela está chamando ali de vagueza, podemos entender também como polissemia, que é o fato de que uma palavra pode apresentar vários sentidos, mas que estão relacionados entre si. E também, normalmente, o contexto nos ajuda a especificar, de alguma forma, esse sentido. Como é que a gente separa essas coisas? Não é fácil, tá? A gente tem algum critério seguro para identificar vários sentidos? Temos. Um desses testes é o também, tá? Veja, o que o também faz? Numa sentença como 2A, Carlos adora sorvete e Maria também, eu estou retomando essa ideia aqui, que foi expressa anteriormente. Adorar sorvete. Eu estou dizendo que a Maria também adora sorvete. Olha em 2B, João corria todos os dias, a Maria também. O que Maria fazia também? Corria todos os dias. Então, o também retoma algum conceito que foi expresso anteriormente. O que acontece quando a gente usa um também com uma sentença que apresenta vários sentidos? Olha aqui em 3. O João adora aquele canto. Canto tem pelo menos 2 significados. Pode significar música ou pode significar aquele lugar, né, da casa, né, ou de um quadrado, alguma figura onde eu tenha um ângulo de 45, 90 graus, por aí, eu posso chamar de canto já, né? Então, vamos olhar aqui. 3. O João adora aquele canto, a Maria também. O que a Maria também adora? A música ou o lugar? Ok? Veja, como que eu sei qual é? O negócio é que, independentemente de qual sentido seja, o também vai selecionar o mesmo sentido relevante no primeiro caso. Se eu digo, 3, João adora aquele canto, a Maria adora, né, aquele canto também, no sentido de lugar, tem que ser também a ideia de lugar expressa aqui. Tá? Como em 3, 2 linhas. O João adora aquele canto, a Maria adora aquela música também. Tá? Veja, o sentido relevante aqui tem que ser de canto enquanto música, não pode ser de canto enquanto um lugar. Tá? Ou seja, é como se também fosse capaz de olhar, né, para o elemento anteriormente mencionado e selecionar o sentido relevante. Ok? Veja, compara agora com beijo. Né? Beijo é uma palavra vaga. O que é beijar? Beijar na bochecha, beijar na testa, beijar na mão, beijar na boca. É sempre beijo. Ok? Vamos imaginar que beijo seja alguma coisa como tocar os lábios em uma superfície. Tá? Então, o João beijou a Maria, o Paulo também. Digamos que o João beijou a Maria na mão e o Paulo na bochecha. Posso usar o também? Pode, né? Ó, o João beijou a Maria na bochecha e o Paulo também. Opa, mas veja que daí foi também na bochecha. Mas se eu dissesse, o João beijou a Maria e o Paulo também na bochecha, opa, eu vou interpretar que o João beijou na bochecha. Ok? Então, não faz muita diferença de onde foi o beijo ou de que forma foi o beijo, tá? O que importa é que
houve um toque de lábios na Maria, tá? Então, veja que eu não tenho diferentes, embora eu tenha diferentes tipos de beijo, eu não tenho diferentes sentidos. Beijar tem um sentido só, que é esse de tocar os lábios sobre uma superfície, ok? Veja que, aparentemente, quando a palavra tem vários sentidos, cada um desses sentidos vai contrair relações com campos semânticos diferentes. Podemos supor que quebrar tenha pelo menos dois sentidos. Num sentido ele é estilhaçar, num sentido ele é descumprir. Isso quer dizer que eu posso trocar ou substituir por sinônimos diferentes. Veja, eu posso dizer Paulo quebrou o vaso como nesse sentido, Paulo estilhaçou o vaso. Então, quebrar, estilhaçar tem uma relação semântica entre si, né? Que é de retirar a integridade física daquele objeto ali, digamos. Veja que eu não posso usar descumprir como sinônimo de quebrar ou destilhaçar. Se eu trocar aqui como índice IC, Paulo descumpriu o vaso, é esquisito, não? Ou seja, não tem o mesmo sentido. Agora olha para 7A. Paulo quebrou a promessa. Eu posso usar uma palavra similar, né? Como 7B. Paulo descumpriu a promessa. Veja, elas são quase sinônimas. Ou seja, eu não posso usar um estilhaçar nesse contexto. Paulo estilhaçou a promessa? Tá, você pode dizer, tá, professor, mas imagine a situação que ele está usando isso figurativamente. Opa, veja, o ponto é esse, né? Está usando figurativamente. Estilhaçar uma promessa é como se a gente estivesse vendo uma promessa como uma entidade concreta que pudesse ser destruída de uma maneira muito significativa. Como se envolvesse não apenas uma quebra pura e simples, mas uma quebra de fato significativa que, né, que afete duramente os envolvidos, né? Então, é a minha interpretação de um uso figurado como esse de Paulo estilhaçou a promessa. Tá? Veja, embora ela diga que, tá, olha, então a gente pode supor que quebrar tem pelo menos dois núcleos de significado, um que tem mais a ver com estilhaçar, nesse sentido de criar pedaços da entidade, e outro nesse sentido de descumprir. Eu suponho que, mesmo assim, você tem um núcleo comum aí, tanto no quebrar 1 quanto no quebrar 2, que eu usei quebra ali também, mas se você não quer usar quebra, vamos imaginar a perda de algum tipo de vínculo. Né? Quebrar num primeiro uso, quebrar o vaso, é você tirar o vínculo que une todas as partes do vaso, tirar sua integridade física. Já quebrar a promessa também é você retirar algum tipo de vínculo, que mesmo que fosse um vínculo abstrato, de um compromisso entre duas pessoas. Tá? Então, a quebra de uma promessa é isso, né? É o retirar um vínculo de um compromisso, enquanto a quebra de um vaso ou de algum outro objeto mais concreto é também você tirar o vínculo que existia e que tornava aquele objeto inteiro. Né? Então, acho que talvez venha daí o uso, esse uso derivado mais abstrato de quebrar a promessa. E mesmo de quebrar uma empresa, né? Veja que uma empresa, embora uma empresa, um negócio seja algo mais concreto, a gente pode supor que quebrar uma empresa também é você retirar algum tipo de unidade, de vínculo interno que há ali no negócio que faz com que ele funcione e pare de funcionar. Né?
E, portanto, na medida em que você quebra a empresa, você torna ela não mais, né? Ai, não é essa palavra. Ai, operante, né? Torne ela não mais operante. Ok? Vamos em frente. Ai, droga, bora lá. Tem um outro teste interessante, que é o teste com a negação. Veja o que acontece quando eu nego ali em 8A. O João não adora aquele canto da casa, mas também não faz nada para decorá-lo melhor. Então, veja, eu estou negando um sentido, ok? É o sentido do canto enquanto lugar. Veja, se eu digo agora, se eu nego uma palavra vaga como beijar, o João não beijou a Maria, eu nego todos os possíveis sentidos que beijar pode ter. Se o João não beijou a Maria, não beijou na bochecha, não beijou na mão, não beijou na testa e não beijou na boca. Ok? Mesmo que eu apague, que você tá, professor, mas ali você deixou claro que era um canto da casa. Vamos apagar esse da casa ali. E vamos ter só 8A. O João não adora aquele canto, mas também não faz nada para decorá-lo melhor. Veja, esse lo aqui vai retomar canto, mas que sentido de canto? O canto enquanto lugar, né? Ok? Veja, mesmo que eu tirar, professor, e se a gente tirar aqui essa oração que vem na sequência, que deixa claro qual é o sentido relevante na situação. O João não adora aquele canto. Veja, eu só posso negar um sentido. Imagine que é o sentido de música, né? Ah, o João não adora aquele canto. Ele detesta a voz do fulano lá, do lead singer da banda. Opa, veja, estou negando especificamente também o sentido de canto enquanto música, ok? Então, a negação também, ela vai lá e afeta especificamente um sentido relevante. Veja, a vagueza, agora olhando para ela aí com mais cuidado, é como se a referência fosse feita de modo aproximado e o contexto fornecesse mais especificações. Aí, às vezes, você tem um debate na filosofia que é o que é a vagueza exatamente? É uma propriedade das línguas, da linguagem humana, ou é um mundo que é difícil de ser aprendido e categorizado, né? Claro, tem uma vagueza nas coisas do mundo, né? Você pensa, o que é uma colina, um monte, um morro? Onde acaba e onde começa a colina? Onde acaba e onde começa o morro? É difícil decidir, né? Opa, tem certos objetos, então, do mundo que não têm limites muito precisos. Claro, outras coisas parece que é como se a linguagem fosse, não digo propositalmente, mas é da natureza dela que usemos palavras e expressões vagas. Pense em alto, como em 9A. João é alto, mas imagine que o João é um menino de 10 anos. Se digo João é alto, eu estou pensando que ele tem, que ele excede um certo limite de altura, considerando os meninos de 10 anos, né? Ou, agora imagine que João é um homem adulto, né? O que é um homem adulto alto? 1,90? Por aí, 1,85, por aí, eu acho que a gente já diria que é alto, né? Veja, não precisa, mesmo que você diga, tá, professor, a gente pode traçar ali arbitrariamente um, um limite, sei lá, para ser um homem alto, 1,85. Já o João é alto para um jockey. Vamos supor, sei lá, 1,65, o cara é alto para ser um jockey.
1,70 eu acho que já seria alto para um jockey, né? Então, veja, o que é alto depende das entidades, né, que estamos predicando, né? Se é um menino, se é um homem, se é um jockey, se é uma mulher, etc. Ou mesmo um prédio. Aquele prédio é alto. O que é ser alto para um prédio? 20 andares? 10? Um prédio de 10 andares é alto? E um prédio de 30 andares? Continua sendo alto, né? Eu suponho. Acho que um prédio de 20 andares sempre vai ser alto. Mas um prédio de 15? Mais ou menos, né? Ó, o Dom Pedro aí... Ah, eu nunca sei quem é aqui. O Dom Pedro I, que é o prédio aí das humanas na UFPR, tem 11 andares, certo? É um prédio alto. Sei lá, do meu ponto de vista, é um prédio alto. Embora tenha ali pertinho, também tem um prédio grande ali, né? Acho que tem quantos? Acho que tem uns 20 andares ali, né? É um prédio alto também, né? O prédio do Hospital de Clínicas. É um prédio alto também, mas não sei quantos andares tem. Mas eu diria que ele é um prédio alto. Tá? Então, veja, a gente sabe quando estamos diante, né, de uma entidade alta ou não, dependendo de quem é o sujeito daquela predicação. Embora, claro, algumas vezes podem surgir dúvidas. Pode dizer, não, esse menino é alto. Mas não, capaz, ele está na altura normal para a idade dele e tal. Às vezes a gente pode debater, tá? Justamente porque é isso, né? A referência é feita de modo aproximado, o predicado ser alto, ele tem então aplicações que podem transbordar, né? Ou pense em difícil. Ah, essa pergunta é difícil. Esses elementos aqui têm um elemento também de subjetividade, porque o que pode ser difícil para mim pode não ser necessariamente difícil para você também, né? Dependendo, sei lá, uma pergunta de uma prova de linguística, um problema de álgebra ou de estatística, pode pensar, não, essa pergunta é difícil. Embora haja coisas que são definitivamente difíceis de serem resolvidas, tanto, né, por pessoas inteligentes ou não, mais ou menos inteligentes, pode ter coisas que são relativamente difíceis, né? Ou seja, podem ser difíceis para uns, fáceis para outros, etc. Tá? Mas veja, mesmo assim, mesmo que a gente retire essa subjetividade, deixe ela aqui do lado numa caixinha, ainda assim, a vagueza não se deve a essas diferentes perspectivas que podemos ter sobre a aplicação de um predicado. Toma, sei lá, grande, né? Olha ali para 9D e 9E. Curitiba é uma cidade grande, eu acho que todo mundo concordaria com isso, né? Curitiba tem o quê? 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. A região metropolitana aí junto deve dar uns 2 milhões e pouco. Tá, Curitiba é uma cidade grande, ok? Compara com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade grande também, mas o Rio de Janeiro tem 5 milhões de habitantes. Então, é quase 2 vezes maior, né? Ou pensa no Rio, no São Paulo, deve estar o quê? Já uns 9, 10 milhões de habitantes. É quase 5 vezes maior. É muito grande, né? Eu diria, é muito grande, São Paulo é muito grande, tá? Então, veja, o que é grande? O que é uma cidade grande? Né? Então, veja, pode ser a população, pode ser o território, ok? Depende. Se a gente olhar a cidade, a maior cidade do Paraná, em termos de território, provavelmente não é Curitiba, deve ser uma outra qualquer, né? Deve ser uma outra do interior que tem uma grande extensão territorial, mas que não tem necessariamente a maior população, mas a maior cidade de Curitiba em termos de população, a maior cidade do Paraná em termos de população é Curitiba, ok? O frio, mesmo que é muito, né, muito frio, o que é muito frio? Ou o que é aqui, né? Aqui na verdade a ideia era o aqui, né?
o exemplo aqui em 9F, o foco é o aqui. Aqui aonde, né? Aqui na minha casa, no meu apartamento, aqui na minha cidade, aqui no meu estado, depende, né? Se eu estou falando para um amigo que mora na mesma cidade, eu falo assim, nossa, aqui em casa é muito frio, né? Ou de um amigo de uma outra cidade, pode dizer, nossa, aqui é frio, aqui em Curitiba faz muito frio, né? Ou de um outro estado, de repente falando com um baiano, por exemplo, aqui é muito frio, ok? Então, onde é o aqui, né? Que é o espaço onde o falante se encontra. Eu posso ir ampliando ele. Pode ser minha casa, pode ser o meu bairro, pode ser a minha cidade, pode ser o meu estado, e assim por diante. Então ele tem, né, o local que ele pega, né, não tem limites precisos. E é nesse sentido, então, que o contexto vai fornecer maiores especificações. Se eu não expressar linguisticamente como eu fiz, aqui em casa, né? A não ser que esteja claro, de repente, e aí, nesse apartamento novo que você está morando, como é que é? Daí eu posso dizer, aqui é muito frio. Opa, estou falando daqui de casa, né? Então está claro na sentença que esse aqui se refere ao espaço da minha casa, ou se alguém pergunta, e aí, tá gostando de Curitiba? E daí eu respondo, aqui é muito frio. Então eu estou falando da cidade. Então, normalmente, no contexto, fornece ali pistas para que o ouvinte interprete adequadamente qual é a referência do termo, né? Veja, né, resumindo o que é a vagueza, né? Então, ela não é apenas a dependência contextual, mas é a falta de limites precisos. É um fenômeno gradual nesse sentido. Compara uma xícara, né, com uma caneca. Embora o desenho aqui não ajude, né? Mas isso aqui não é bem uma xícara. É praticamente quase uma jarra, né? Ou esse meio termo aqui, que é uma xícara um pouco maior. Veja, aqui as proporções não ajudam, mas veja, uma xícara de chá, uma xícara de café, ainda são xícaras, né? Eu tenho ali um vasilhame, tal, tenho uma alcinha. Mas veja, uma jarra ou uma tigela, isso aqui é quase uma jarra, né? Pensa que isso aqui seja 2 vezes maior do que essa xícara vermelha aqui. Uma jarra é essencialmente o mesmo tipo de objeto que uma xícara. É um tipo de vasilhame para se colocar líquidos e tem alça, né? Uma jarra tem o mesmo shape, digamos assim, e cumpre mais ou menos a mesma função, embora beber diretamente de jarras não seja exatamente muito recomendável, ou em termos de educação, né? Ninguém bebe diretamente de jarra, na medida em que a jarra é coletiva, né? Mas imaginam essas caneconas de chopp, né? Já viram aquelas caneconas de chopp que cabe quase ali um litro ali dentro? O que difere uma caneca daquela de uma jarra? O tamanho. Uma jarra normalmente é um pouco maior, pode caber ali 1,5 litro, mais ou menos, 2, dependendo da jarra. Então, veja, é nesse sentido, né? Chamamos tudo de xícara, mas em que medida que eu posso fazendo um exercício, né, teórico, de ir dando um zoom aqui, digamos, nessa xícara vermelha e aumentando ela, em que ponto que ela vai se tornar uma jarra? Tá? Não é difícil decidir, né? Quer dizer, não é fácil decidir. Bom, em resumo, a diferença entre essas duas, né, ambiguidade, é que, para a ambiguidade, o contexto tem a função de selecionar qual dos possíveis sentidos será utilizado. Para a vagueza, o contexto pode apenas acrescentar alguma especificidade que não está contida na própria expressão.
Veja, a polissemia tende a ser um fenômeno translinguístico, já a ambiguidade tende a ser acidental. Olha para essa expressão aqui, John's Book. É uma expressão da língua inglesa. Significa mais ou menos a mesma coisa aqui, o livro do João. Eu posso usar John's Book com mais ou menos a mesma amplitude de significados que o livro do João tem. Pode ser o livro que o João tem enquanto posse, o livro é do João, no sentido de que ele tem o livro. Eu posso falar John's Book, livro do João, nessa situação. Eu posso falar do John's Book, ou o livro do João, para me referir ao livro que o João escreveu. Ok? É o livro que o João produziu. Veja que, nesse sentido, o livro do João também pode ter uma significação abstrata. Eu posso dizer, o livro do João está vendendo bem. Veja, eu não estou falando de um livro em específico, eu estou falando da obra, né, de uma maneira geral. Ok? Então, veja, tem uma certa polissemia aí entre se a posse, aquilo que ele produziu, ou a entidade abstrata, tá? E isso ocorre tanto em John's Book quanto em Livro do João. Então, veja, essa relação aqui de posse que há entre o livro do João e John's Book, né, o genitivo, está expressa nos dois sintagmas. Portanto, não é acidental, ok? Enquanto ambiguidade tende a ser acidental. Pensa em banco. Banco, em português, significa agência bancária, pelo menos, e aquele banco de sentar. Mas veja que bank, em inglês, é ambíguo também. Pode significar agência bancária, mas significa outra coisa, que é o riverbank, que é o banco do rio, né, traduzindo literalmente, que são as margens do rio. Ok? Bank não significa banco de sentar em inglês. Ok? Passemos então aos tipos de ambiguidade. Espera aí que desliguei aqui meu computador sem querer. Ué, o que houve aqui? Bom, não sei o que houve, mas vamos em frente. Vamos falar então agora dos tipos de ambiguidade. Aqui está um exemplo de uma tirinha, né? Embora em situações cômicas, de piadas, a gente explore com muita facilidade ambiguidades, especialmente lexicais e estruturais, como veremos. Então, porque a gente, como eu disse, né, nós temos uma intuição muito forte em relação à ambiguidade, a gente capta elas com muita facilidade. Embora algumas ali vocês vão ver que talvez não seja, em algumas situações não seja tão simples assim detectar a ambiguidade. Ok? Bora lá então. Bom, o que é ambiguidade? É uma palavra ou expressão ou sentença que pode ser associada a pelo menos dois significados. Então veja, pode ser uma palavra, uma expressão quer dizer uma sequência de símbolos ali que não é necessariamente uma palavra e nem necessariamente uma sentença, que seria uma oração, tá? Veja, 10. Eu te espero no banco. Então, banco tanto pode se referir a esse objeto aqui, ou esse lugar aqui, uma agência bancária. E ainda a gente pode pensar em banco enquanto o tipo de negócio, assim, um sentido mais abstrato, no sentido de a instituição banco, né? Não necessariamente um lugar físico, né? Tem três tipos principais: a lexical, a estrutural e a sintática,
estrutural ou sintática e a de escopo. A gente vai ver, além dessas, mais alguns tipos, mas essas são as principais, eu diria, ou as mais fáceis de identificar. Bom, ambiguidade lexical. Ela se confunde um pouco com a homonímia. Na verdade, isso chega a ser a mesma coisa, né? O que é a homonímia? É o fato de que algumas palavras podem estar associadas a pelo menos dois significados, né? E esses sentidos não estão relacionados entre si, é apenas algum tipo de coincidência, algum acidente de forma que levou com que no presente aquela sequência de símbolos, como o banco, por exemplo, fosse associado tanto à instituição financeira quanto a lugar para sentar, ou que canto possa ser associado tanto a um tipo de lugar quanto a canção. Né? Então veja que canto, enquanto canção, vem do verbo cantar, né? Enquanto canto, no sentido de lugar, está associado com outros sentidos. Né? Ou manga, que pode ser o fruto da mangueira, a parte de um vestuário, né? A parte de uma peça da camiseta ou da camisa, ou de, enfim, qualquer outro peça do vestuário do tronco, que a gente usa no tronco. Uma jaqueta pode ter uma manga também, né? Um paletó tem manga e assim por diante. Ou mangueira de jardim. Não sei se vocês falam para mangueira de jardim manga, mas eu falo, né? Eu posso me referir à mangueira do jardim também como manga. Tá? Veja que é um fenômeno um pouco relacionado com a homofonia, que são palavras com o mesmo som, mas grafias diferentes. Veja, cesta, no sentido de cesto, né? Ou tem o mesmo som que a palavra cesta, mas essa cesta aqui está relacionado com o 6, e essa cesta aqui está relacionado com isso aqui, né? São objetos diferentes. Mesma coisa como seção e seção. Essa seção aqui tem a ver com a ideia de parte. Essa seção aqui com 2 S's tem a ver com um determinado horário, um acontecimento, algo assim, né? Uma ocorrência de um evento e assim por diante. Tá? Veja que na polissemia, os sentidos são relacionados entre si. Olha aqui essa sequência de pé. Pé da cadeira, pé da página, pé de fruta. Embora todos eu tenha uma exploração ali metafórica do pé, que é o sentido mais concreto, né, a parte do nosso corpo, mas o pé da cadeira, o pé da página e o pé da fruta tem uma ideia ali por detrás que tá relacionada, né? É algo que parece sempre estar ali dando sustentação, no caso do pé da fruta, no pé da cadeira, mas ao mesmo tempo é algo que está abaixo, digamos assim, em termos de localização, ou a rede, né? Veja, rede elétrica, rede de deitar, a rede de proteção, a rede de computadores, rede de contatos, rede de ensino, tem toda uma ideia ali de interligação entre que está presente na ideia de rede, em todos esses usos, nessas expressões. Né? Veja que mesmo uma palavra com 2 homônimos, como é o caso de pasta, ela, em cada um desses sentidos, ela vai estabelecer redes diferentes. Pasta, num sentido, tem a ver com aquela coisa pastosa. Ai, me fugiu a palavra aqui, né? Aquela substância não necessariamente sólida, mas ao mesmo tempo não é líquida. Então, isso é a pasta de dente, a pasta de comer, uma pasta, qualquer outra pasta por aí que você possa imaginar, né? Ou
E no sem outro sentido, pasta designa, né, uma folha dobrada ou um tipo de invólucro para pôr documentos, enfim, né, pode ter alça, não pode ter alça. A pasta ministerial, veja que talvez metonimicamente ou metaforicamente, se relacione aqui com mais abstratamente, né? Pasta ministerial tem mais a ver com um cargo, né? É uma designação abstrata para um tipo de função, né? Uma função administrativa. Então veja, cada sentido de pasta, então pasta no sentido aí de algo, né, que não é líquido nem sólido, e pasta nesse outro sentido aqui de local para guardar documentos ou algo similar, e seus sentidos, né, figurativos, aí como em pasta ministerial, eles são opostos, eles são homônimos, mas aqui dentro de cada homônimo eu tenho sentidos relacionados. Uma pasta de dente não é exatamente igual a uma pasta, sei lá, uma pasta de... Essas pastas que a gente faz de para comer com pão, pensa uma coisa assim, né? Um hummus é um tipo de pasta, né? Ou baba ganoush é um tipo de pasta. Então, é uma comida que não é sólida nem líquida, né? Mas tem alguma coisa ali que faça com que a gente possa chamar aquilo ali de pasta. Mesma coisa ali em uma pasta de couro, uma pasta de plástico. São pastas, né? Mesmo que, sei lá, se pegue aqui, ó, eu tenho... não tenho nenhuma à mão aqui. Você pega uma folha assim, você dobra ela em duas e você pode pôr coisas dentro. Isso aqui pode funcionar como uma pasta, né? Ou aquelas lá em cima, lá atrás, estão olhando lá, aquelas pastinhas com elásticos e tal, que você pode pôr documentos dentro, são pastas, né? Podemos chamar de pastas. Embora são objetos diferentes, né? Mas talvez cumpram uma função similar, com que a gente ainda veja alguma coisa em comum ali que permita que a gente chame objetos, né? Esses objetos de pastas, né? Que é talvez essa função, né, de guardar documentos dentro, guardar papéis dentro. Bom, tem um outro tipo de ambiguidade que ocorre aqui com preposições. Esses são exemplos legais, mas eles não são necessariamente relacionados. Porque veja que o quadro da Maria talvez se deva, sim, à ambiguidade da preposição. Porque eu posso ter uma leitura de posse, é o quadro que a Maria tem. A Maria pode ter sido objeto do quadro, é o retrato dela que está no quadro, né? Ou pode ter sido o quadro que ela pintou. Então eu tenho pelo menos três leituras. O quadro que a Maria tem, o quadro em que a Maria está retratada, ou o quadro que ela desenhou ou pintou. Veja que agora em 11b, a situação é um pouquinho diferente. Veja, o burro do Paulo anda doente. Opa, eu tenho uma leitura em que o Paulo é o dono do burro, e em outra leitura eu estou ofendendo o Paulo, né? Concordo? É chamado de um epíteto. Esse o burro é um epíteto. E veja que burro aqui tem dois sentidos. Num ele é um adjetivo ofensivo, funciona, né, como um adjetivo ofensivo, e em outro ele é um termo concreto. Então veja, tem mais coisas acontecendo aqui do que apenas a preposição tendo mais de um sentido. Porque, enfim, ela tem mais de um sentido aqui, num uso ela é posse. É o burro que é possuído pelo Paulo. Em outro uso, o burro do Paulo, em que burro é um epíteto, o D não faz exatamente nada, sim, semanticamente, né? Não expressa nada semanticamente. Veja que o quadro da Maria,
eu sempre vou ter essa relação. A Maria tem algum tipo de relação com o quadro, mas são vários tipos de relação. Pode ser posse, ela pode ser a origem da pintura, né? Ou ela pode ser o objeto que está retratado no quadro, tá? Então, em 11A, certamente, essas várias leituras advêm da preposição de, tá? E eu diria que é uma polissemia. Enquanto, porque esses sentidos de posse e de... Veja, a ideia de posse aí, né? Tá aí por detrás de a Maria ter o quadro, e na medida em que a Maria faz um quadro, aquele quadro é dela também, né? Então, embora ela seja a fonte do quadro, do desenho, ele é dela também em algum sentido, né? Então ela detém a posse daquele quadro. Mesmo que essa posse seja, sei lá, no sentido de autoria, né? Mesmo que ela não detenha a posse, lá, imagine que ela produziu um quadro sob encomenda e o quadro, depois de pronto, não é dela, é da pessoa que comprou ou que encomendou o quadro, continua sendo um quadro da Maria, porque foi um quadro que ela fez. Veja que, diferentemente aqui do burro do Paulo, eu tenho duas estruturas sintáticas, então a ambiguidade é diferente, porque numa leitura eu estou falando do burro, na outra leitura eu estou falando do Paulo. Enquanto em 11A, em todas as leituras, sempre o núcleo semântico é o quadro. Né? A entidade a qual estou fazendo referência é o quadro. Enquanto em 11B, como eu disse, a entidade a qual eu estou fazendo referência, numa leitura é o burro, em outra leitura é o Paulo. Veja, fazendo o teste, o que acontece? Muitas pessoas compraram o quadro da Maria e o do João também. Qualquer que seja a leitura, eu também vai ter que retomar a mesma, né? Comprar o quadro da Maria, o quadro que a Maria fez, e o do João também tem que ser o quadro que o João fez. Muitas pessoas compraram o quadro da Maria, em que ela está retratada, e o do João também, o quadro em que o João está retratado. Tá? Olha a 12b agora, num caso claro aqui de ambiguidade, sintática ou estrutural. O burro do Paulo anda doente, o do João também. Opa! Só posso ter a leitura em que é o burro do João que também está doente. Veja que o também foi muito mais sensível em relação à ambiguidade sintática. Diferentemente aqui desse também, né? Do também em relação à ambiguidade, perdão, em relação à polissemia, eu tenho que igualar as leituras, né? Veja que em 12b eu não precisei fazer muito esforço para dizer, opa, do João também o quê? Ah, o burro do João. Né? Eu não posso ter a leitura aqui de que eu estou chamando o João de burro, porque não, essa leitura não está disponível aqui, nem que eu queira. Ok? A não ser que eu use um outro adjetivo, algo como o burro do Paulo anda doente e o idiota do João também. Aí beleza, mas eu tenho que usar outro adjetivo. Tá? Então, aparentemente, o D pode estabelecer diferentes tipos de relações. Pode ser origem, o queijo de Minas, posse, o livro do Paulo, o material, o copo de vidro, ou a função, o lápis de colorir. Então, é uma polissemia que tem essa proposição. Tá? Veja que, num certo sentido, a ideia de origem, como a mais concreta, ou fonte, está sempre ali, né? Um copo de vidro, né? O copo veio do vidro. O livro do Paulo, se o Paulo tem a posse, ele é a origem do objeto, tá? Então, veja, no sentido mais abstrato, mas pensando mais abstratamente. Olha agora esse tipo de ambiguidade. Talvez ele não seja tão claro assim, pá, será que eu estou diante de uma ambiguidade mesmo?
Eu acho que não, mas vamos olhar aqui. O fato é que o ou pode ter duas leituras. Ele pode ter um uso exclusivo, como temos ali em 13A ou 13B. Em 13A, a sentença é o seguinte: todo número é par ou ímpar. Agora olha para 13B. Felipe é filósofo ou antropólogo. As leituras que temos é que é um ou outro, não os dois. Todo número é par ou ímpar, certo? Ou é um ou é outro. Felipe é filósofo ou antropólogo. Ou é um ou é outro. Poderia ser os dois? Poderia, não? Mas, olha aqui 13B. Você quer café ou leite? Quero os dois. Pode responder eu quero os dois? Pode. Mesmo que você não possa pedir os dois, mas você pode dizer quero os dois. Isso quer dizer que você está tendo uma leitura inclusiva do ou. Ou seja, se a pessoa, embora te pergunte se você quer ou café ou leite, talvez ela possa incluir ali os dois, ou os dois. Porque é isso que te permite dizer quero os dois. Ok? É ambíguo, então? É polissêmico? Veja, o fato é esse. O ou pode ter duas leituras. O contexto fixa, veja que mais ou menos, né? Olha, todo número é par ou ímpar é um enunciado matemático. Na matemática, a gente tem bastante claro essas coisas, né? A matemática usa uma linguagem precisa e acaba adotando a prática de formular enunciados em que os significados precisam estar bem claramente definidos para que as leis matemáticas funcionem, né? Então a gente espera que um número ou ele seja par ou ele seja ímpar, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, né? Pessoas podem ter duas propriedades ao mesmo tempo? Podem, né? Se eu digo, Felipe é filósofo ou antropólogo, isso leva o ouvinte a inferir que ele é uma coisa ou outra. Veja que eu posso negar que seja ou uma coisa ou outra. Alguém pode dizer, Felipe é filósofo ou antropólogo. Talvez seja os dois, eu não lembro agora. Ok? Parece que quando a gente usa um ou, em algumas situações, o que o falante quer dizer, olha, não é as duas, mas o fato é que eu não sei qual delas é. Ok? Então parece que o ou tem esses dois significados. Se ele é semântico, é lexical, ele é uma inferência que a gente faz no discurso, aí isso é uma questão que está aberta hoje na linguística, tá? O fato é que ela é uma ambiguidade sistemática em várias línguas. Enunciados desse tipo aqui, como em 13b ou 13... 13c aqui, né? Devia ter corrigido. O 13c são universalmente ambíguos. É ambíguo. Tem as duas leituras no inglês, tem as duas leituras no francês, tem as duas leituras no italiano, tem as duas leituras no grego, vai ter as duas leituras no russo, tá? Então, você pode pensar, cara, mas o que tem de especial no ou enquanto conjunção que ele permite essas leituras nessas mais diversas línguas? Não é curioso isso? Eu acho curiosíssimo. Ambiguidades sintáticas também são ambiguidades que ocorrem em várias línguas, né? Principalmente aqui com esses tipos de coisas, que com conjunções que envolvem plurais, né? Como aqui em 14. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Eu tenho duas leituras aqui, né? Numa leitura eu estou dizendo que homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Veja que os homens não necessariamente competentes têm os melhores empregos. Os homens podem ser incompetentes e têm os melhores empregos simplesmente porque são homens.
Ou eu posso ter uma outra leitura que eu tenha conjunção de homens e mulheres, ambos sendo competentes, então eles têm os melhores empregos. Então, veja, depende do que eu estou unindo com a conjunção. Eu posso ter a união de diferentes sintagmas aqui, tá? Olha 15 agora. Alugo apartamentos e casas de veraneio. Também depende do que eu estou unindo com a conjunção. O que está sendo alugado? Apartamentos e casas de veraneio, ou seja, tanto os apartamentos quanto as casas são de veraneio. Ou eu posso ter a leitura em que o indivíduo aluga apartamentos, de uma maneira geral, e casas de veraneio, ou seja, só as casas são de veraneio. Os apartamentos não necessariamente precisam ser de veraneio. Agora, olha 16, aqui é um outro tipo de ambiguidade. O magistrado julgou os homens culpados. O que é o objeto do julgamento? Numa leitura, como em 16 linha, o magistrado julgou os homens culpados. Eu posso seguir com outra propriedade aqui. O magistrado julgou os homens culpados inocentes, em que culpados formaria, então, um tipo de unidade de sentido com os homens. Tá? Como se os restringisse de que homens que foram julgados inocentes aos homens culpados. Agora, veja que em 16 linha, a leitura é um pouco diferente. O magistrado, perdão, 16, duas linhas, a leitura é um tanto diferente. O magistrado julgou os homens, aqueles homens que estavam sob julgamento, como culpados. Ok? Então, o resultado do julgamento é que o juiz os julgou como culpados. Tá? Então, veja, eu tenho aqui, para uma mesma sequência, né, para uma mesma oração, dois significados associados. Veja que agora essa leitura aqui advém do que eu estou entendendo que seja o complemento do verbo julgar. Agora, em 17 e 18, também tem exemplos de ambiguidades sintáticas, mas olha aqui. Agora, a ambiguidade de 17 se deve ao que essa oração reduzida de gerúndio aqui está modificando. O Cruzeiro venceu o São Paulo jogando em casa. Quem estava jogando em casa? O Cruzeiro venceu o São Paulo, e aí o São Paulo estava jogando em casa? Ou o Cruzeiro venceu o São Paulo, e quem estava vencendo o São Paulo era o Cruzeiro? Não, nossa, o que eu disse? O São Paulo, perdão, o Cruzeiro venceu o São Paulo, e quem estava jogando em casa era o Cruzeiro. Ok? Olha agora 18. Agora eu tenho um de novo aqui. Estou com vontade de comer chocolate de novo. Essa expressão pode modificar duas coisas diferentes, né? O que eu estou com vontade? De comer chocolate de novo. Ou seja, eu quero comer chocolate de novo. Ou estou com vontade de comer chocolate de novo, em que aí a leitura é que eu estou com vontade de novo de comer chocolate. Eu posso não ter comido chocolate nenhuma vez, mas o que eu tô de novo é com vontade de comer chocolate. Nessa leitura aqui, estou com vontade de comer chocolate de novo. Eu já comi chocolate, mas eu quero comer de novo. Estou com vontade de comer de novo, ou seja, comer novamente. Veja que numa leitura eu comi já e estou com vontade de comer de novo. Na outra leitura, o que eu tenho de novo é a vontade. Não necessariamente eu posso ter comido chocolate. Eu posso só estar com vontade de novo sem ter comido nenhuma vez. Essa outra ambiguidade que estamos vendo agora é a chamada ambiguidade de escopo. São os exemplos que eu tenho em 19 e 20. Veja, os alunos comeram 6 sanduíches. Bom, aqui você não pode... Dá para a gente supor que essa ambiguidade se deve a alguma configuração estrutural, sintática?
Acho que não, né? Veja, eu tenho o sujeito, os alunos, eu tenho o objeto, 6 sanduíches. Ah, tem alguma coisa aí que pode estar me levando a dois sentidos? Ah, não, né? Tem alguma palavra aí que signifique mais de alguma coisa? Os ou os alunos comer 6 sanduíches? Meio difícil, né? Supor que 6 possa significar um grupo de 6 ou 6 unidades. Qual é a diferença? 6 sanduíches é um grupo de 6 sanduíches, mas ao mesmo tempo pode significar 6 sanduíches separados? Porque são essas leituras que eu tenho, né? Todos os alunos comeram no total 6 sanduíches. Eu tinha lá um grupo de 6 sanduíches e aquilo foi isso que foi comido pelos alunos. Ou cada um dos alunos comeram 6 sanduíches. Imagina que, sei lá, sanduichinhos de com aquelas mini bisnaguinhas para vocês não se assustarem que cada um dos alunos comeu, sei lá, um sanduíche de 15 centímetros do Subway. Imagina que são sanduichinhos lá de bisnaguinhas. Então, ó, cada um dos alunos comeram 6 sanduíches. Veja, eu tenho essas duas leituras aqui. E elas não podem ser atribuídas nem a algum tipo de ambiguidade das palavras, nem a um tipo de configuração estrutural diferente que essa sentença poderia ter, sintaticamente falando. Mesma coisa com 20. Todos os meninos amam uma menina pode significar, como a situação aqui, como eu tenho em A, para cada menino tem uma menina aqui que esse camarada ama, ou pode existir uma única menina que todos os alunos amam, que é a situação aqui em B. Ok? Então, opa, é como se a interação entre essas expressões aqui, o todos, o uma, os alunos, 6 sanduíches, me gerassem diferentes leituras. As ambiguidades estão sendo geradas por escopo. Você pode dizer, tá, professor, o que isso tem a ver com escopo? É como essas expressões que designam quantidades afetam uma a outra. Veja, todos, uma, ok? Que é, todos os alunos amam cada um uma menina, que é essa leitura aqui. Então, todos têm precedência sobre o uma, ou seja, ele está afetando uma. Então, é escopo nesse sentido. Eu tenho uma expressão que tem escopo sobre a outra, ou seja, ela afeta a interpretação da outra, que é o que acontece aqui numa primeira leitura. O todos está tendo precedência sobre o uma. Na outra leitura, eu posso ter o uma tendo precedência sobre o todos, que é essa leitura 22 linhas. Existe uma única menina que todos os alunos amam, que é a leitura aqui desenhada em B. Ai, meu nariz está coçando. Ok? Então, agora, nessa leitura em 22 linhas, é o indefinido que está tendo escopo sobre o todos. Aqui em 19, mesma coisa, é a interferência entre esse plural aqui definido, os alunos, e a relação com os 6 sanduíches. Então, os alunos, né, eu posso imaginar os alunos como um conjunto, uma unidade. Esse conjunto de alunos comeu aquele total de 6 sanduíches. Ou eu posso imaginar esse conjunto de alunos como unidades separadas. Tá? Que é a significação do plural, né? Esse plural, o plural em português, pode ter uma leitura, né, de conjunto ou uma leitura de unidades, né, que é chamada leitura inclusiva ou exclusiva do plural. Tem um outro tipo de ambiguidade também, que aí é chamada de ambiguidade semântica, porque ela tem a ver com o que refere o termo em questão. No caso, eu tenho aqui ambiguidades com pronomes.
Veja que em 21A, o ladrão roubou a casa de José com a sua própria arma. Eu posso ter duas leituras. Numa leitura, a arma é do ladrão, que por isso aqui está coindexado, né, com um umzinho aqui embaixo. O ladrão roubou a casa do José com a sua própria arma, a arma era do ladrão. Agora, na outra leitura, o ladrão roubou a casa do José com a sua própria arma, a arma era do José. Então, o sua pode ser correferente tanto com o ladrão quanto com José. Agora, era 21b. José falou com seu irmão. Veja que esse seu irmão, o irmão pode ser o irmão de José, ou seja, José falou com o irmão de José, ou pode ser de uma terceira pessoa. Tanto pode ser o interlocutor, né? José falou com seu irmão, eu me dirigindo, posso fazer essa pergunta para me dirigir ao interlocutor. Ok? Então, veja, é o pronome aí que está me gerando essa possibilidade de eu buscar tanto um correferente que está dentro da oração, que é o caso aqui em 21A e tanto aqui em 21B, ou como uma entidade que está fora da oração, na situação discursiva, que é o caso da segunda leitura de 21B. Por fim, temos esse tipo de ambiguidade aí que a Cansado vai falar de uma ambiguidade na atribuição de papel temático. A gente vai ver as noções de papéis temáticos mais adiante, mas por hora vamos olhar o seguinte. Olha para aqui, para 22A. João cortou o cabelo. Essa sentença ela é verdadeira em pelo menos duas situações. Numa situação em que João, imagine que João é um barbeiro, e ele foi lá e cortou o cabelo de alguém. Ou noutra situação em que João é o cliente do barbeiro, em que João teve o seu cabelo cortado. Veja, o ponto é, às vezes a gente pensa, mas eu não diria isso dessa forma, etc. Então, interessa muito pouco o que a gente diria. Importa que a gente pode falar desta forma. João cortou o cabelo, tanto para se referir a uma situação em que João é o agente, João é o barbeiro, quanto para se referir a uma situação em que João teve seu cabelo cortado. Ok? Então, veja, João, numa leitura, é o agente, noutra, ele é o que a gente vai chamar de paciente, é quem sofre a ação de cortar o cabelo. Tá? Mesma coisa 28B, quer dizer, perdão, 22B, com operar. O Dr. João operou o nariz, eu posso ter uma leitura em que ele é o agente, ele fez a operação, e em outra leitura, ele é o paciente, ele sofreu a operação. Tá? Maria fez as unhas. Maria fez as unhas de uma outra pessoa, ou Maria teve as unhas feitas, né? Alguém fez para ela. Maria fez uma escova, mesma coisa. Maria fotografou bem. Opa, a Maria pode ser a fotógrafa ou pode ser a modelo. O João xerocou o material. Opa, o João levou o material para que alguém tirasse as cópias lá na fotocopiadora, ou ele mesmo foi quem pegou os papéis, colocou lá na máquina e fez as cópias. Ok? Então, numa leitura, ele é o agente, ele foi quem fez as cópias, e em outra leitura, ele foi o beneficiário de alguma forma. Ele foi quem fez com que outra pessoa fotocopiasse ou xerocasse para ele as fotos. Ok? Veja que, embora a gente ainda não domine plenamente essas noções de papel temático, veja que é intuitivamente claro, né? Mesmo que você não... Tá, professor, mas eu não sei bem ainda essa história de papel temático, preciso saber disso agora? Não. Veja que não precisa. Você consegue olhar para 22Z e dizer, tá, Maria fotografou bem. Ah, isso pode significar que Maria foi a fotógrafa,
ou que Maria foi fotografada. Né? A gente fala, Maria fotografa bem, quer dizer, ela fica bonita nas fotos. Tá? Então, ela foi fotografada. Então, veja, você não precisa dominar as noções de papel temático, você só precisa ter uma certa sensibilidade para olhar para esses exemplos e dizer, cara, Ana Maria fez uma escova. Ela fez no cabelo, quer dizer, não necessariamente ela fez nela, alguém fez para ela, ou sim, Maria pode ser uma cabeleireira e ela faz escovas nas pessoas. Ok? Então, não te preocupa tanto com a história do que é exatamente o papel temático, se preocupa em entender, embora a função sintática de Maria ou do João ali seja a mesma, sempre é um sujeito aqui nesses casos, nem em todos os exemplos ele é um agente, ele é alguém que faz alguma coisa. Ele pode ser alguém que sofre ou é beneficiado ou é afetado pela ação que o verbo descreve. Ok? Tem em mente essa nuance. Bom, concluindo. Então, nem sempre é tão fácil assim fazer essas distinções, como parecem sugerir os exemplos, embora a gente viu que tem uns exemplos ali que ela oferece que não sejam tão melzinho na chupeta assim, para decidir, é uma ambiguidade, é uma polissemia, pensa lá no caso da preposição, né? Minha intuição é que a gente está num caso de polissemia, tá? Porque os sentidos lá de posse, do de ou de origem, nesse sentido de que o indivíduo criou, né, o quadro da Maria, em que a Maria criou o quadro, eles têm uma relação abstrata ali entre si, né? Ok? Veja que não, a vagueza não tem exatamente a ver com polissemia. Veja, beijo, a gente sabe o que é um beijo. Não vai mudar de um contexto para outro o que é um beijo. Mesma coisa alto. Mesmo que você possa dizer, professor, o que é alto para um prédio é diferente do que é alto para um menino, né? Mas veja, o significado de alto parece ser sempre o indivíduo ultrapassa um dado limite ali, na medida em que esse limite é posto contextualmente. Alto para um prédio tem que passar um limite tal de altura. Alto para um menino de 10 anos tem que passar um limite tal de altura, tá? Mesmo que seja arbitrário ou simplesmente intuitivo, de a gente olhar para o menino de 10 anos e dizer, nossa, esse menino é alto. Tá? Ok? Veja que é diferente, me parece claro que isso é bem diferente da ambiguidade, em que eu tenho simplesmente uma coincidência de uma palavra ter dois sentidos e esses sentidos não têm nada a ver um com o outro, como é o caso de banco, de canto, ou pensa em outro cabo, por exemplo. O cabo, enquanto o grau na hierarquia do exército, com cabo de rede, ou um cabo desse assim, de computador. Isso é um cabo. O que tem a ver, né, esse objeto, cabo, com o ranking na hierarquia militar? Ou cabo enquanto acidente geográfico, né? O cabo da Boa Esperança, o cabo da Tormenta. Não tem muita ligação entre si, né? Então é apenas uma coincidência de significado. Muitas vezes essas palavras têm raízes diferentes e por uma mudança de forma vieram a ter a mesma forma hoje, ou podem ter sido emprestadas e por algum motivo a gente também acabou deixando a pronúncia delas igual, tá? Já a polissemia não, a polissemia normalmente tem uma palavra que tem um significado concreto, que é a significação primária dela, e depois, com o tempo, a gente foi criando novos usos para aquela forma linguística e ela foi adquirindo novos significados, mas veja que nunca é um significado totalmente arbitrário, é sempre um significado que tem alguma correlação, seja mesmo que seja figurativa ali, né, no sentido, sei lá, de quebrar uma empresa, por exemplo. É um sentido que está meio figurado ali, mas você consegue
ver uma relação entre quebrar uma empresa, quebrar um vaso, quebrar um vidro. Você consegue estabelecer ali um elo entre essas duas atividades, né? Mesmo que sei lá, quebrar uma empresa seja uma coisa mais abstrata em relação a quebrar um vidro, quebrar um copo. Ok? Bom, pessoal, era esse o assunto de hoje. Espero que a aula não tenha ficado um tanto extensa, mas eu não consegui dividir os assuntos para fazer dois, então acabei fazendo uma aula aí um pouco mais longa para falar desses tipos de ambiguidade, para diferenciar ambiguidade, vagueza e polissemia. Ok? Portanto, era isso. Leiam os textos, façam os exercícios e, tendo dúvidas, postem lá no fórum ou me escrevam. Ok? Um abraço, se cuidem e até a próxima.